Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Om Namah Pranavartaya Shuddhajnani Tamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. Om Shanti 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 Hari Om. Muito bem. Hoje, com o nosso clima um pouco mais acolhedor, assim, fresquinho, a gente vai continuar a falar sobre o sentimento de ser aquele responsável último pelo resultado das ações. Há um tempo atrás a gente falou sobre você não é o fazedor, né? Numa tradução assim bem chula, mas no sentido último, né? No sentido do resultado. Você não é o causador final das coisas. Agora vamos falar sobre o conceito de ser, da existência disso. Bom, durante muito tempo a gente se acreditou como algo separado, como algo com uma existência definida em termos relativos. Eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu fiz naquilo, no que outro, eu vou fazer aquilo, não sei o que lá. Sempre existe esse conceito do eu, certo? E esse conceito, ele é imemorial em um certo sentido. E ele é fundamental também em um certo sentido. Num sentido mais pragmático de sobrevivência, o conceito do eu, ele fala assim, não quero virar comida de leão, então é melhor eu correr, certo? Mas num nível espiritual, onde a existência passa a ser vista de uma maneira mais integrada, onde a vivência do eu e você como uma coisa só é menos separada, se dissolve essa distinção, é importante colocar a pergunta, quem é você? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa de X anos de idade, eu sou uma pessoa do gênero tal, eu sou uma pessoa que nasceu no país tal, eu sou uma pessoa que gosta disso, aquilo e tal. Quem é você? Se pergunta ao longo do tempo e vê se esse quem sou eu se mantém. Eu sou homem, isso não vai mudar. Eu sou do partido político tal, isso não vai mudar. Será mesmo? Dentro da perspectiva védica, a gente reencarnando, a gente muda praticamente de tudo dessas cascas externas. Mas alguma coisa fica. O que é essa coisa que fica? Diante da imensidão do universo, diante da imensidão do tempo, será que você vai continuar sendo a mesma coisa que você é daqui a 500 anos? Daqui a 5 milhões de anos? Será mesmo? O que é que faz a gente precisar de uma sensação tão forte de que eu sou isso, eu sou aquilo? Por que às vezes é tão delicado a gente abrir mão desse sentimento de separatividade? Esse sentimento de separatividade, ele faz você buscar pela sobrevivência do seu corpo físico, certo? Então, em algum grau, ele tem uma função importante, isso tem que ficar claro. Mas, quando ele se torna duro demais, ele obscurece a capacidade de você ter um contato
com a dimensão onde todas as coisas são uma só. O ar que eu respiro aqui, ele é o mesmo ar que você respira aqui, em um certo sentido é o mesmo ar que uma pessoa respira no Japão, em algum grau, certo? Olhando dessa forma, a gente está bastante conectado um com o outro, de uma maneira física falando. De uma certa maneira, num nível ainda mais sutil, o ar que sou eu também é o ar que é você. Então, em algum grau, a gente é a mesma coisa. Mas isso é num grau muito sutil, não num grau denso. Num grau denso, nitidamente os nossos corpos estão separados. O que faz a gente olhar o mundo de uma maneira mais dura, de uma maneira mais material? É um estado mais bruto da mente, certo? Num estado mais sutil da mente, o nosso foco de atenção se altera. E com essa alteração, a realidade que se manifesta na nossa mente é diferente. Muitas vezes, a gente é preciso ter algum grau de egoísmo para sobreviver fisicamente. Mas a vida espiritual não é uma questão de sobrevivência. É um aspecto de se reunir, se reintegrar, se dissolver no divino. E para essa dissolução poder acontecer, é preciso observar. É preciso observar o que passa na nossa mente. No nosso corpo físico, a gente tem uma necessidade fisiológica de agir. Porque se a gente não age, a gente morre. Ok? Agora no nosso corpo, na nossa esfera mental, se a gente age o tempo todo, a gente fica estressado. Ou se a gente age muito, a gente fica cansado. Numa esfera mental, um mínimo de ação significa mais saúde. Ao contrário do que a nossa cultura racionalista acredita, quanto mais você pensa, mais aquilo te desgasta. E mais aquilo te afasta da sua vivência do divino. Não é que você não deva pensar, mas é a observação do pensamento útil ou do pensamento inútil. É a observação do quanto o teu pensamento está te pensando e o quanto de fato você está pensando algum pensamento. A observação do quanto você está sentindo algum sentimento ou quanto aquele sentimento está te sentindo. Emoção ou qualquer coisa assim. Certo? Então essa ideia de dissolver é uma ideia que depende fundamentalmente de uma prática. De uma prática de contemplar diante do transitório. Veio um pensamento? Contempla ele. Olha esse pensamento que está passando aqui. Veio visitar. Passou um sentimento, passou uma emoção. Todos esses movimentos na mente são apenas movimentos na mente. Se você se coloca como um observador delas e não como um ator delas. Quando você se coloca como um ator, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou isso, eu sou aquilo, você está se identificando com aquele processo de emoção e ele está te atuando. Você não tem nenhuma escolha, você está como uma marionete naquele palco, certo? E é isso mais ou menos o que acontece na nossa cultura de uma maneira corrente. Se você não está muito presente naquilo que você está fazendo, dificilmente você vai ter a capacidade de observação afinada do que está se passando. Quando é que isso acontece no nosso dia a dia? Essa sensação de dissolução. Normalmente se dá através da arte, da música, do efeito visual, algumas vezes através do sexo, se dá através dos sentidos. O problema é que isso dura muito pouco.
esse momento mágico que a gente chama, nossa, foi tão mágico que parecia que aquilo estava fora do tempo, que eu nem existia ali, certo? Essa sensação de dissolução, ela é vivenciada por todos, que a gente chama de samadhi, em menor grau ou maior grau, dependendo do quanto a gente pratica essa postura de auto-observação. Porque a nossa mente, ela vai estar sempre disposta a se enrolar no mundo material e ficar se afastando no mundo interno. O mundo interno tem um monte de memória, tem um monte de trauma, que não necessariamente é confortável ou é gostoso olhar. Está escondido no porão. Mas no mundo de fora é sempre um playground. Ou pelo menos tem a possibilidade de ser um playground. E a gente fica vivendo a nossa cultura exterioralista, com a crença de que descer para o playground mais uma vez vai ser a solução para os nossos porões. Vamos lá, porque lá a gente vai achar ferramenta para resolver todas as nossas questões. Enquanto que a gente, na cultura védica e em outras culturas também, entende que esse processo de descompressão dos nossos traumas e das nossas sujeiras psíquicas, elas são feitas adequadamente pelo processo de contemplação, onde tudo que vier de dentro pode ser vivenciado de uma maneira suave. Seja isso agradável ou desagradável, aquilo dali é válido. É um processo de descompressão. No momento em que a gente está acostumado a fazer isso, a gente se desapega um pouco da ideia da felicidade como uma coisa de alegria. A gente passa a observar a felicidade de uma maneira mais como um ponto centrado diante das flutuações. Não exatamente o polo positivo da história. Porque o polo positivo ele é tão volátil quanto o negativo. Estar centrado diante da volatilidade é o que permite a gente ter algum grau de tranquilidade na mente. Quando a gente tem esse ponto de centramento, a gente começa a ter um discernimento muito mais ativo. A gente começa a lidar com o mundo ao redor de uma maneira mais hábil. A gente aprende a ter um tipo de conduta com as pessoas que são mais rabugentas e reclamonas, com as pessoas que são muito mercantis e que querem sempre alguma coisa contigo em troca, com as pessoas que estão buscando respostas e estão irrequietas com isso e ficam precisando de muita atenção, e com as pessoas que já estão mais estabelecidas dentro do seu caminho espiritual. Todos esses tipos de vibrações, elas existem e elas precisam ser destramente conduzidas. E nisso é que o papel do guru aparece, em fazer com que você tenha a capacidade de vivenciar o positivo e o negativo de uma maneira harmoniosa, centrada, equinânime, onde a noção de que você está fazendo algo se dissolve num sentimento de que o divino está permeando tudo e que tudo está sendo bem cuidado. Por mais que às vezes isso, em alguns casos, possa ser um genocídio, em algum grau aquilo também... Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê!